Hoje nós estamos na semana 17, estamos no capítulo 16 e o assunto hoje, na nossa aula 1, é sobre a África. Então nós vamos falar do continente africano, vamos falar da África. Todas as vezes que eu trato desse tema, África, eu gosto sempre de fazer um questionamento logo no início do encontro, do nosso encontro. Quando se fala em África, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua compreensão, no seu pensamento? O que vem quando se fala em África? Eu vou aqui ousar responder. No geral, o que vem quando se fala em África, no geral, se pensar nas savanas africanas, e com as suas espécies animais típicas das savanas, como é o caso do leão, da girafa, do elefante e outros. Ou então, quando se fala de África, se lembra de grandes desertos, como é o caso do deserto do Saara. Quando se fala de África, é comum que venha à cabeça a ideia de pobreza, de abandono, locais extremamente pobres, paupérrimos, imagens que a televisão, sobretudo a televisão, vincula de acampamentos que são assistidos por instituições como a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, ONGs, um conjunto de instituições que fazem trabalhos humanitários e que mostram aquelas imagens de crianças, homens e mulheres, pele e osso. Mas eu quero aqui dizer para vocês que a África é mais que tudo isso. Que, de certa forma, é comum que estas coisas apareçam em relação ao continente africano. A África tem uma rica história. A África já produziu uma herança cultural, um legado cultural para a humanidade dos mais importantes. É o caso, por exemplo, da civilização egípcia. O Egito Antigo, o berço das primeiras grandes civilizações está ali, no continente africano, com a civilização egípcia e com a civilização núbia. Ambas, ali, surgiram às margens do grandioso rio Nilo. Mais do que isso, o continente africano tem uma riqueza cultural incalculável. Riqueza cultural no campo religioso, no campo das artes plásticas, no campo das esculturas, no campo das pinturas. O continente africano tem hoje grandes reservas naturais importantes,
no seu subsolo grandes riquezas minerais. Por exemplo, as principais reservas de diamantes do mundo encontram-se nas terras da África. Reservas minerais como ouro, prata, bauxita, alguns dos minérios que hoje já são tidos como as principais reservas existentes no mundo. Então é dessa África sofrida, mas é dessa África também, com a sua diversidade cultural, que nós vamos aqui aprofundar alguns aspectos. Esse mapa aqui, eu busquei, claro, na internet, e é um mapa que faz aqui o contorno do continente africano e que você observa, né, quem produziu, quem fez esse mapa foi bastante criativo, inteligente. E aqui você tem uma ideia exatamente do que destaquei ainda há pouco, do que citei ainda há pouco, né, dessa riqueza cultural que o continente africano já produziu e continua naturalmente produzindo, né? Claro, tem as suas espécies animais, que todos nós conhecemos bem pela televisão, o elefante, o macaco, a zebra, mas também nós temos os vasos, né? A cerâmica, as máscaras, enfim, toda essa diversidade, para ser mais preciso, cultural. Agora nós vamos aqui tratar de algumas informações que também são relevantes, algumas informações que são importantes com relação à África. Olha só que legal. Uma outra observação, que inclusive o nosso material cita, ele nos lembra, que algumas pessoas fazem confusão, achando que África é o nome de um país. Por favor, não há um país que se chama África. África do Sul, sim, mas só África não. Então, África é um continente. E nesse continente, o continente africano, nós vamos encontrar 54 países. Olha só, mais de 1000 dialetos, mais de 1000 línguas faladas e com cerca de 850 milhões de habitantes. Quer dizer, é um continente que tem uma população bastante significativa, numerosa, né? Uma população numerosa. Aqui também uma ideia que eu considero bem importante, né? As interpretações equivocadas, além do que eu já citei no início aqui da minha explicação, quando eu questionei, né, o que vem à sua mente, o que vem à sua cabeça quando se fala no continente africano. E aqui o nosso material lhe cita, né, essas ideias erradas com relação ao continente africano, como sendo ele um continente exótico, de extrema pobreza, tráfico e escravidão, povos inferiores, povos bárbaros, feiticeiros, que praticam magia, que praticam, né, rituais demoníacos. Então nós temos uma série de citações que são consideradas equivocadas do ponto de vista histórico. Agora, quem que criou isso? Vou fazer esse questionamento aqui. Se essas ideias equivocadas, de certa forma, prevalecem quando se fala no continente africano, quem as produziu? Quem é responsável por essa produção de ideias, de valores equivocados? Uma primeira resposta está aqui, ó. Essas ideias, primeiro, elas se baseiam na falta de informação. Mas quem as produziu? Eu não tenho dúvidas em dizer-lhes que os europeus têm, em grande parte, responsabilidade na produção dessas ideias equivocadas. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora,
Por que os europeus? Porque os europeus vão, em mais de um momento histórico, dominar o continente africano. E os dominadores, isso inclusive aconteceu aqui no nosso continente, no continente americano. Os dominadores, eles criam um conjunto de ideias, criam um conjunto de elementos que tem como objetivo exatamente menosprezar, detonar com o outro, desqualificar o outro, desconstruir o outro, para você poder então se impor e justificar a dominação. É lógico, se eu quero dominar, eu não vou enaltecer, não vou reconhecer os valores do outro. Ao contrário, eu vou usar também como arma, isso eu posso usar esse termo, como arma, o menosprezo, a desqualificação. Eu vou desconstruir o outro. Aí sim, aí eu vou dizer assim, e os europeus fizeram isso. E fizeram isso de maneira aberta, sem qualquer constrangimento. Por exemplo, na questão religiosa. Os africanos praticam, né, as suas religiões praticam rituais demoníacos, ou seja, estão a serviço do demônio. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles não conhecem o cristianismo. Então nós, europeus, brancos, de olhos azuis, nós somos cristãos. Nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos o bem. Então é preciso levar o cristianismo às terras da África. É preciso levar a essa África o bem. E para que isso se efetivasse, para que esse bem, adentrasse nas terras africanas, os europeus vão praticar o quê? A dominação, a expoliação, a destruição. Então você destrói o outro, e você toma posse, e aí você se impõe. Resultado disso, do ponto de vista histórico, eu faço aqui um desafio para você. Procura, pesquise as línguas oficiais do continente africano hoje. Ano 2020. Veja lá. Você vai ficar surpreso com o resultado da sua pesquisa. Línguas oficiais: o inglês, o francês, o português, o holandês, entre outras, hein?